Olá, estamos de volta e vamos para a nossa lição de quinta-feira, o Evangelho segundo Jesus. Leia Marcos 1, 14 e 15. Quais são as três partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou? A profecia e a promessa cumprida e o chamado ao arrependimento. Bem, na terça estudamos sobre o arrependimento genuíno e a confissão dos pecados e a volta para Deus. Já aqui nós temos a palavra tempos, que em grego é kairos. Esta palavra refere-se a um tempo auspicioso, ou seja, esperançoso, promissor. Podemos ver em Mateus 13:30, 16, 13, 21, Lucas 19, 44 e Efésios 1:10. Neste caso, trata-se da vinda do Messias e do estabelecimento do seu reino. O termo parece ter sido usado frequentemente com referência particular à vinda do Messias e à hora do juízo de Apocalipse 14:7. E disse Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Foi o mesmo que a mensagem de João em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo entendeu isso como uma declaração de que o reino messiânico estava prestes a ser estabelecido naquele tempo. Para as pessoas comuns, e sem dúvida também para João e os discípulos, isto implicava o estabelecimento de um reino terreno para os judeus e, subsequente, o triunfo sobre todos os seus inimigos. Esta interpretação está errada e continuou. E só foi corrigida na mente de seus discípulos após a ressurreição. Podemos ver em Lucas 24, 13, 32 e Atos 1, 6, 7. O anúncio de Jesus, o tempo está cumprido, refere-se à profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Bem, nós já estudamos as profecias das 70 semanas que foram cortadas da profecia dos 2.300 dias-anos, lembram? E assim está no espírito de profecia com a nossa profeta Ellen G. White. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias, o tempo, que declarava estar cumprido. Era o período que o anjo Gabriel tinha falado a Daniel. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para identificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. 69 semanas, ou 483 anos, a ordem para restaurar e identificar Jerusalém, confirmado pelo decreto de Artaxerxes I. Esdras 6:14 e Esdras 7:1. Entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir dessa época, 483 anos estendeu-se ao outono de 27 depois de Cristo. Segundo a predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias ungido no ano 27. Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. João 10, 11, 14 e 15. Essa mensagem havia sido aplicada pelo profeta Isaías à missão de Cristo. Nas confortadoras palavras: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém.
Você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a. Não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Como o pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Isaías 40, 9-11. Cristo aplicou essas profecias a si mesmo e mostrou o contraste entre seu caráter e o dos líderes de Israel. Os fariseus tinham acabado de expulsar uma ovelha por ter ousado testemunhar do poder de Cristo. Haviam excluído uma pessoa que o verdadeiro pastor estava atraindo para si. Nisso, haviam mostrado que desconheciam a obra confiada a eles e eram indignos do legado que receberam como pastores de rebanho. Então Jesus lhes apresentou o contraste entre eles e o bom pastor e declarou ser o verdadeiro guarda do rebanho de Deus. Entretanto, antes disso, falou de si mesmo por meio de outro símbolo, desejado de todas as nações, página 383. A Bíblia precisa ser estudada, não somente pelas doutrinas que ela ensina, mas por suas lições práticas. Você nunca deve ser surpreendido, nem achado, sem a sua armadura espiritual. Estejam preparados para qualquer emergência, para qualquer chamado ao dever. Estejam à espera, vigiando, quando toda oportunidade de apresentar a verdade, familiarizados com as profecias e com as lições de Cristo. Não confie, porém, em argumentos bem elaborados. O argumento por si só não é suficiente. Vocês precisam estar de joelhos, buscando a Deus. Devem sair para enfrentar o povo, pelo poder e pela influência do Espírito Santo. L.G. White, comentário bíblico. Bem, eu pergunto, você está pronto para conhecer o Evangelho de Jesus narrado por Marcos? Nesta lição, eu enfatizei um pouquinho sobre João Marcos e João Batista, e dando início ao Evangelho de Jesus Cristo, que nos aponta para as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6-12. Na próxima lição 2, que tem o título Um Dia no Ministério de Jesus, vamos iniciar verso a verso, se Deus permitir. Até lá!